Make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world's too anxious, we'll adapt to multiply and save it. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, Você vê, ó, ninguém marcou cruzamento. Aí o jogador keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. I think that we've all had enough. Leão vence, é líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Provisoriamente, mas a gente vai ver tudo isso. Eu Pratico Esporte TV tá no ar. Bora se embora! Fala, nação rubro-negra, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Campeonato Brasileiro da Série B é aqui. Pois é, nação rubro-negra, bom dia, boa noite, boa madrugada. Bom tudo para todo mundo, boa cachaça daqui a pouquinho, se é que não já está tomando todas aí. Parabéns para a torcida rubro-negra como um todo, em especial para os torcedores que estiveram lá no estádio, né, da Ponte Preta, o pessoal aí do Consulado de São Paulo, Consulado de Campinas, fizeram uma festa bonita, como sempre, a gente já estava apostando nisso. Então é isso aí, tá crescendo, o time tá indo, o time é líder do Campeonato Brasileiro da Série B. E aquilo tudo que eu falava antes, né, depois de Roger, antes do Roger, o que esperar, o que não esperar, vamos ver, tem calma, poupa aqui, poupa ali, vamos embora. Tá indo, tá caminhando, né? Enquanto os negativos, como diria um grupo do WhatsApp aí, né, estavam apenas querendo ter a razão, mas a razão, como diria o poeta Humberto Gessinger, é só o que eles têm, meu irmão. Se é que vocês me entendem um pouquinho de poesia e filosofia, claro que sim. Então a gente está começando agora o pós-jogo no padrão Eu Pratico Esporte TV, com essa vitória do Leão da Praça da Bandeira, que deixa o esporte na liderança provisória do Campeonato Brasileiro. E ainda mais, tem uma semana, a gente vai conversar sobre isso, para treinar, para melhorar, para descansar, para recompor, para enfrentar quem? O CRB, na Ilha do Retiro. Bora conversar daqui a pouquinho. Mas antes, dê like, inscreva-se, acione o sino das notificações. Pratique esporte com qualidade, não se subestime. É detalhe, é opinião, é contrapor, é imagem, é comentário, é coletiva, é uma equipe legal, como a gente tem aqui. Legal não, espetacular, assim como vocês que têm voz aqui e sempre com audiência qualificada, sejam vocês, ou seja, o pessoal lá, inclusive o próprio presidente do Sport Clube do Recife, que na última coletiva estava aliás, deve estar nos assistindo também, né? A galera assiste sempre aqui. Então, um abraço para todos que compõem a gestão atual do Leão da Praça da Bandeira. Lembrando, membro da Eu Pratico Esporte TV, como muitos que já chegaram aqui desde cedo, tipo
O Denilson, tipo o Vladimir Almeida, Denilson, que é membro do canal. Aí é onde eu chego aqui, membro do canal, por menos de R$10. Opina na tela, ele tem conteúdos exclusivos, promoções que aparecerem é exclusiva para eles. E você, membro do canal, também pode fazer perguntas para os convidados, para a bancada, e tem essa exclusividade aqui na tela. Tipo o Denilson Laranjeira, que vitória importante, maravilhosa, linda, eu estou danado, esplendorosa, mas o velho. Denilson, não acho que a Ju tenha atrapalhado. Chamou a atenção a clara luta e correria de Perotti. O jogo todo e quando o time mais precisava. Vou falar também do Aju. A gente precisa chamar a atenção desse ponto também aqui. Denilson dizendo que o Filipinho demonstra sempre muito preparo físico, outros da posição defensiva exaustos. E ele ainda estava esbanjando vigor. Desce, o Sport jogou bola e finalmente aprendeu a malícia da Série B. Professor Márcio Goiano está pontuando. Décio, vai por mim, Décio. Vai por mim, macho, velho. 16 anos, meu irmão, de canal. E antes, né? Entendesse? Vamos embora, já estive lá dentro, eu sei como é que funciona o negócio direitinho. Não que eu não erre, de vez em quando eu me equivoco aqui e aprendo também, mas assim, né? É muito mais acerto do que eu, graças a Deus, e a gente vai comandando o sucesso do canal aqui com vocês. Denilson, ainda com alguma inconsistência defensiva, mas trazendo resultados. Perfeito. Mas a gente vai falar também sobre isso daqui a pouquinho. O Décio ainda diz, Barleta tá jogando muita bola, parece que faltava um Perotti para fazer a dupla com Barleta. Jogou hoje, né, macho? Porque na última partida, não sei se você viu o pré-jogo da gente hoje, eu não lembro se você estava aqui, me perdoe, mas assim, eu falei do Barleta, critiquei, claro que construtivamente. Vamos para mais um aqui, membro do canal, para cima, Leão, tá dizendo o Fabiano. O Pimentel, esse time não pode atingir todos os objetivos, vai errar, mas que vai brigar muito, isso vai. Estamos em evolução. Perfeita, velho. Perfeito. Não é porque concorda com o que eu estou dizendo, não, até o momento não, mas é por aí o caminho. Vamos fazer uma ponte de likes, galera. E literalmente já está faltando like, meu querido Fabiano. Chama a atenção da galera aí. Chama eles de filhos de alguma coisa. Filhos de alguma coisa. Vocês não falam, né? Filhos de Anderson Moreira, filhos não sei de quem. Pronto. Se bem que, com todo respeito aos filhos dos respectivos, a gente tá brincando com o cara, né, que ninguém aqui no esporte tá gostando. O Fabiano ainda diz que Márcio é o começo quieto, é o come quieto, pô. Tu botasse o começo quieto, pode botar aí, pô, come quieto. Mineiro, trabalha, silêncio. Enfim, Rogério, rapaz, a opinião que não falta aqui, né? Eu acho que eu vou primeiro dar uma lida já no que a gente vai começar com a live aqui. Acabei de conversar com o pessoal lá no estádio, né? A gente estava trabalhando enquanto vocês estavam entrando aqui na live. Há pouco mais de 5 minutinhos, a turma da comunicação estava indo para a sala de imprensa, tá? Então, a gente deve ter a coletiva de imprensa daqui a pouquinho para conversar também depois, já numa reta final da nossa live. Fabiano, quando a direção escuta a torcida, tudo fica mais fácil, tá dizendo aqui. Perfeito, gostei. Tá, esse aí foi para torar. Gente, então vamos lá. Só lembrando, né? A audiência do nosso pré-jogo, maravilhosa hoje, gigantesca, dobrou. Pelo amor de Deus, eu tenho que ficar muito feliz com vocês. A gente vai voltando com o pré-jogo, né, das partidas e vai aumentando divulgação e, enfim, e a presença de vocês é sempre importante. E quem não assistiu, fala baixo aí, mas vai lá. Quem não assistiu, dá um clique, dá o play lá, aí assiste as publicidades, assiste lá, tal, assim, né? Eu vou ver o pós-jogo, mas dá o like, entendesse? Bota moral aí pra gente, que vale, meu irmão, sua audiência. Se quiser ver o tudo, beleza, porque hoje eu botei para torar. Inclusive, vou fazer um corte para amanhã sobre o pré-jogo de hoje. Mas veja porque o corte não é tudo, né? E é bom ver o todo, né? A imagem, semelhança de opinião com a régua dessa cara bonita aqui que tá com vocês. Vamos ser pouco convencido, cara. Galera, o Sport é líder. O Sport é líder do Campeonato Brasileiro da Série B. É verdade que pontualmente, ou se quiser chamar também de provisoriamente, mas imagina só, se um mês e 15 dias mais ou menos atrás, um mês vamos botar 2 meses, você imaginava essa realidade do esporte hoje? Nem eu imaginava. A gente saiu de um esporte que poderia disputar para manutenção,
Manutenção, isso mesmo. Eu falei isso aqui e vou continuar dizendo, porque não tinha fórmula para subir daquele jeito. Um técnico que não tem experiência ainda, um técnico brigando com a realidade, com as informações, com as escalações, brigando já com a imprensa, né? Debatendo com a imprensa, discordo de você, mas o jeito de falar. A gente ouve, não gosta, mas tem que calar, raciocina. É um tempo de estresse em coletiva, pós-jogo, saiu, a adrenalina está lá em cima. Eu que o diga para me concentrar, para poder trabalhar e fazer uma boa pergunta, pelo menos aqui, para trazer para vocês, porque eu também sou torcedor. Não pensem que eu estou lá frio, de boa, vou fazer uma pergunta, estou de boa aqui. Eu estou com a adrenalina da arquibancada, até porque eu sou o único dentro da imprensa pernambucana que grita o gol. Agora grito quando eu não vejo, que eu não vou atrapalhar. Óbvio, a galera já sabe que eu sou assim, entendeu? Eu vibro, eu chamo palavrão, vou tudo. Então, isso eu vou para a coletiva de imprensa, eu estou anotando, estou trabalhando. E então eu fico nesse suspense. Eu fico nessa de aumentar o volume, diminuir o volume, porque eu não posso ir para a sala de imprensa, não posso trabalhar sendo torcedor. Mas o grito, o desabafo, essa coisa toda pode, por isso que minha garganta, às vezes, quando você vê lá na sala de imprensa, está falhando, está seca, tá. Enfim, é por causa dessa emoção toda que faz parte, porque aqui é de rubro-negro para rubro-negro. Mas eu não imaginava até então, com o Roger, com a equipe como é que estava, como estava sendo levado, com os problemas internos do vestiário, como é que ia ser a gente. Eu imaginava um ano pior do que o do ano passado. Do ano passado, mais ou menos metade do ano, a gente já sabia que o time estava rebaixado, né? E foi assim, infelizmente, até o final do ano. Todo mundo sofreu. Quem dava porrada por dar porrada para aparecer, porque a audiência caiu para todo mundo, né? É bom dizer isso. E quem estava assistindo, meio que deu uma segurada, né? Muitos de vocês vieram aqui, mas a grande maioria, né? Ninguém gosta de sofrer tanto, mas o desabafo sempre vinha, a audiência manteve-se boa, mas não ficou excelente como sempre foi. E se isso foi para mim, foi para todo mundo, porque eu vi os comentários e vi também depois alguns amigos mostrando as audiências de outros colegas aí que fazem um trabalho legal para o esporte, né? Nessa questão aqui de YouTube, redes sociais, essa coisa toda. Então, o esporte muda de técnico, a gente vê uma guerra contra o Márcio Goiano, mas a verdade é que o grupo escolheu o Márcio Goiano. O grupo escolheu o Márcio Goiano, não foi o Márcio Goiano que escolheu o grupo. E o grupo, quando escolheu, mas não é escolheu, eu quero ele no lugar desse, não. Escolhe dentro de campo, escolhe com vontade, escolhe trabalhando para você, porque gosta de você, que quer, né, o teu vencimento. Então, junte o útil, aspas, das desavenças, as coisas que aconteceu com o Roger nos vestiários, ao agradável, que é um cara que sabe chegar, um cara que sabe, é malandro no bom sentido, vamos dizer assim, né, de entender a hora de ir, de aproveitar, o bom marqueteiro, malandro não, um bom marqueteiro, vamos dizer assim, ele sabe a hora de chegar, e foi o que o Márcio Goiano fez, foi comendo pelas beiras, pelas beiradazinhas, feito papa, pronto, com os atletas, tudinho, tarará, tarará. Só que até ali ele não podia mandar, ele não podia exigir, meter mesmo o B dele e gritar, gritar que eu digo é falar mais alto e dizer, eu sou o chefe aqui, porque ele não era de fato, não era de direito, e o Sport viu com o andar da carruagem que o técnico rubro-negro seria ele, contra gosto de muitos que ainda insistem ou ficam ao fundo, ao acaso, esperando que tenha um motivo. Não tem mais, gente, é Márcio Goiano, para com isso, deixa Deus e vamos embora, porque é isso daí. Então, o Sport agora, eu, Alessandro Matias, eu mudo totalmente o meu contexto quando eu fui vendo as vitórias, fui vendo as análises, fui colocando aqui a melhoria, eram poucas, depois teve uma semana de descanso, aumentou essa evolução, aí o Sport vem, dá uma variada, começa a falar se é ele, se não é, aí dá mais uma semana agora que vai ter, para depois CRB e em seguida Fortaleza e tudo mais. A gente vai falar daqui a pouquinho também da Copa do Nordeste, mas amanhã pode ficar de boa, porque vai aparecer um vídeo falando sobre o pré-jogo de hoje, só da pauta do pré-jogo. O resto, se você não assistiu, né, como eu brinco aqui, se lasque se, na frente e atrás. Vai lá, assiste, dá like e bota a moral pra gente. Bora dar uma analisada aqui, já que a gente ouviu as primeiras opiniões, na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. O Sport é líder, meu Deus, que coisa linda, velho. Dá vontade de ficar parado olhando. Uma pena que eu não tô tomando cerveja que nem vocês aí, um vinho, um uísque, sei lá, velho, o que é que você tá tomando aí, mas é lindo, é massa ver um Sport numa liderança em qualquer torneio, em qualquer Copa, e a gente tá vendo, gente. Deixa eu voltar pra cá, que eu tô empolgado pra cacete hoje. Volta, miserável. Cadê aqui? Pronto, voltei. Velho, nós somos
na Copa do Nordeste, o time que mais pontuou. Nós estamos na outra fase contra o Fortaleza. Todos os objetivos traçados, excetuando Copa do Brasil, que não era preferência para o esporte, como assim a Copa do Nordeste, mas estamos lá, aos trancos e barrancos, pelo que aconteceu preteritamente. Mas aqui é o principal objetivo. Então, nós estamos na liderança, nós estamos classificados. Entendeu? Então, para com isso, né? Quem está ainda vendo uma realidade virtual, porque eu quero ter a certeza. Eu não posso estar equivocado, pelo amor de Deus. Eu estou fazendo essa leitura aqui para muitas pessoas, sem citar nomes, né, e de ninguém, mas muitos torcedores. O Sport é o primeiro, gente. Primeiro colocado, sobe 2 posições, tem 16 pontos. Venceu um jogo que era para vencer. E a gente vai comentar do jogo depois com as imagens. 16 pontos. Então, como a gente agora está entre os 6, ou melhor, estávamos na terceira e agora na primeira, a partir de agora a gente vai ler os números do Sport, né? Dentro do contexto, do saldo, de tudo mais aqui, porque o torcedor quer esses detalhes. O Sport está em primeiro lugar com 16 pontos, 8 jogos, 4 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota, 11 gols pró, 5 gols contra, 5 de saldo de gols, 66% de aproveitamento. Fortaleza vem na segunda colocação e a gente vai ver aqui todos os jogos, quem pode ultrapassar, quem não pode, como é que vai ser, para a gente azarar mesmo. Energia ruim para essa galera aí. Fortaleza é o primeiro time aí que está na briga com a gente pela liderança. O Fortaleza está em segundo com 14 pontos. O Sport tem 8 jogos, o Fortaleza tem 7. O Sport tem vitórias 4, o Fortaleza também tem 4. Empates 4 do Sport, 2 contra o Fortaleza. Derrota nenhuma, o Fortaleza tem uma derrota. Isso já é bom aí para o critério de desempate. Gols pró 11 contra 10. O Sport tem 11, Fortaleza tem 10. Nós também temos esse critério interessante. Gols contra 5 do Sport, contrário, né? Contra 8, contrários também do Fortaleza. Saldo de gols 6 contra 2. Gente, olha o ataque do Sport. Bora ver o que se tem de bom. Bora valorizar, bora aplaudir, bora apoiar. Você apoiou o time, meu irmão. Time que caiu ano passado por vários jogos lotando a ilha. Por que não vamos lotar a ilha para todos os jogos aqui para o final do ano que um time com tendência para voltar para a primeira divisão? Né? Então, vamos atentar para isso daí. O São Bernardo, ele mesmo, com 13 pontos, na terceira colocação. O São Bernardo tem 7 pontos, 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 11 gols pró, 5 gols contra, 6 de saldo de gols e 61% de aproveitamento, tá? 66 para 61 o Sport, sempre comparando. O quarto colocado é o Operário do Paraná, tá com 13 pontos, né? Então, 8 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 7 gols pró, 3 gols contra, 4 de saldo de gols e 54% de aproveitamento. Na quinta colocação, Vila Nova. Cara, sinceramente, Vila Nova, Operário, São Bernardo, eu acho que essa galera não vai... Não vejo essa turma lutando pelas primeiras posições, não. Talvez, né? Um aqui, tirando ali, outro ali, mas entre o terceiro e o sexto, terceiro e oitavo, terceiro e décimo. Eu acho que vai variar sempre essa turma do terceiro ao sexto colocado, tá? Mas, enfim, é apenas uma opinião pelo que eu tô vendo dos jogos, dos resultados, essa coisa toda aí. Então, o Operário, quarto colocado, a gente acabou de falar. O Vila Nova é o quinto colocado com 13 pontos, 8 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 12 gols pró, 10 gols contra, 2 de saldo de gols e 54% de aproveitamento. Na sexta colocação, o Criciúma. Ele tem 11 pontos, 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 9 gols pró, 7 gols contra, 2 de saldo de gols e 52% de aproveitamento. Aí vem a galera, né, do sétimo em diante, mas lembrando, Sport e Fortaleza estariam hoje, se acaba agora o campeonato, sem ter mais nenhum jogo, né, após o apito final do Sport, o Sport estaria, assim como Fortaleza, classificado para a primeira divisão de lá, inclusive com mais um título da Série B, além de 1990. O São Bernardo, o Operário, o Vila Nova e o Criciúma iriam fazer um play-off, iriam não, né? Nesse sentido aqui, vai fazer, se terminasse aqui agora, então partindo dessa realidade, São Bernardo jogaria contra o Criciúma e o Operário contra o Vila Nova. Então é esse o scout que a gente tem aqui, a amostra, né, detalhada dos primeiros 6 colocados. Na sétima colocação vem o Juventude com 11 pontos, na oitava o Atlético de Goiás com 11 pontos, na nona o Náutico com 10 pontos,
Na 10ª, o Goiás com 10 pontos. Lembrando, o Náutico joga, inclusive, nosso arquirrival amanhã contra o América do Roger Silva. Partindo, então, aqui para a galera do segundo bloco, Goiás está em 10º lugar com 10 pontos, o Atlético está na 11ª com 10 pontos, na 12ª o Ceará com 10, na 13ª o Botafogo de São Paulo com 9, e a galera do 9. O Novo Horizontino na 14ª com 9, o Avaí na 15ª com 9, o Cuiabá na 16ª com 9, o porteiro da zona. Aí vem o nosso adversário de hoje, que entrou na zona do rebaixamento, pelo menos, né? É o que se tem agora para o momento. 17ª colocação, 7 pontos. CRB na 18ª com 6 pontos. Na 19ª, o Londrina com 5 pontos. E Roger Silva, né? Ou melhor, América Mineiro aí na 20ª colocação. Os jogos que já aconteceram visando o Campeonato Brasileiro pela 9ª rodada. Hoje, às 4 horas, teve Goiás 1, Vila Nova 0. O Atlético empatou com o Cuiabá hoje. O Sport venceu por 3-1 a Ponte Preta fora de casa. É um jogo que também se recupera, né? Possibilidades perdidas dentro da Ilha do Retiro. Então foi importantíssimo para saldo de gols também. Então, um jogo hoje que teve tudo dentro do script, mas algumas coisinhas quase que saíram do script e a gente vai comentar em instantes. No Castelão, agora está acontecendo o Ceará de perder o Ceará por 1-0 para o Atlético de Goiás. O CRB está... Aliás, está empatando? Não. Não começou ainda, né? Então está empatando, né? Tá na real. CRB 0, Operário 0. Vamos ficar de olho também nesse jogo daqui a pouquinho, ou ver os melhores momentos, porque CRB é o próximo adversário do Leão na Ilha do Retiro, com o torcedor tendo a obrigação de 3 coisas. Assistir o pré-jogo da gente 1h30 antes da partida, assistir o pós-jogo da gente, com coletiva, melhores momentos e tudo mais, como a gente está fazendo aqui. E, claro, ir para a Ilha do Retiro. Juventude e Criciúma, hoje às 9h15 da noite, lá no Alfredo Jaconi. Lá nos Aflitos, amanhã, né? Já começam os jogos de amanhã. O Náutico pega o América do Roger. Sei não, viu? Conversei ontem com um primo meu, alvirrubro, dizendo a ele, te cuida. Roger já entende, né? Já vai dormir pensando na cabeça do que ele ficou puto com isso. Do técnico do Náutico. Aí ele se arretou. Vai te lascar, Alessandro. Avaí e Fortaleza amanhã às 18h30. Outra partida interessante para a gente ver o Fortaleza, né? Azará. Amanhã é Leão, só que o Leão do Avaí. Então amanhã às 18h30, quem puder deve assistir essa partida para a gente azarar o Fortaleza. Novo Horizontino e Botafogo é o outro jogo amanhã às 19h30. E na terça-feira, fechando esta rodada, tem Londrina e São Bernardo. Então, galera, partindo aí desse retrato do Campeonato Brasileiro da Série B, não pode ser melhor do que esteja, né, em termos de recuperação, em termos de grupo, da empolgação, do trabalho geral. O que está faltando ainda, o que está faltando, perdão pelo erro, o que está faltando ainda é o que a gente fala, né, brincando aí no futebol, mas é uma linguagem correta, é o entrosamento, é o trabalho, é mais uma semana de treino que vai ter essa semana. Então, se a gente percebeu em uma semana, quando teve de treino o Márcio Goiano, tendo recuperado jogadores e tendo colocado algumas assinaturas e melhorado esse contexto muito, porque antes vinha melhorando aos poucos, a galera contra, vinha melhorando aos poucos, ganhando e toma conta. Aí melhorou mais, aí a galera começou a dizer, lascou, né? Aqui é a galera que quer ter razão somente, mas a razão é só o que eles têm. Então, teve uma melhora significativa, mas ainda não é o time ideal do Sport. A gente percebe muitos problemas, mas dentro do que estava e dentro do que está agora, eu prefiro agora, né? Se pudesse escolher, Alessandro, dá para tu escolher entre o time que estava antes com os problemas e o time de agora. Porra, o time de agora está vencendo, né? Algumas situações estão convencendo, alguns jogadores estão se superando. A gente está vendo raça, está vendo garra, está vendo vontade, está vendo conjunto, início desse conjunto, digamos, para ir para um processo de adaptação maior. E eu acredito que essa semana, pelo menos, é a tendência, né? Não que seja uma regra, que o Sport, tendo descanso, renovando o estoque dos seus jogadores, temos de oxigenação aí, da turma muscular, o trabalho todo, e não só na prancheta, como também dentro lá do CT, o Sport deva, quem sabe, continuar numa liderança, porque assim, se Deus quiser, será, contra o CRB na ilha. Tem tudo para acontecer isso.
Agora só depende dos outros. Por quê? Porque a gente tem que azarar alguns times aí para que, né, não cheguem com vitórias ou coisa que valha para a gente ter essa oportunidade. Então, os times que a gente tem que torcer contra aqui, acabei de falar, aliás, acabamos de ver, subindo a tabela de classificação aqui, é o jogo do Fortaleza, para torcer pelo Avaí. Fortaleza tem 14 pontos para 16, ele pode ir para a liderança amanhã. O São Bernardo, ele está jogando com quem agora aqui? Eu não decorei. Deixa eu dar uma olhada aqui do lado direito com vocês em tempo real. São Bernardo, aparece aí. São Bernardo e Londrina, na terça-feira. Então, é viável. Londrina está na 19ª colocação. É viável, velho. Campeonato Brasileiro, eu não vou dizer nada, não. Claro que a tendência é um São Bernardo pela fase que tá. Mas é outro jogo para se azarar. Vamos subir de novo a tabela pelo lado esquerdo. O Operário tem 13 pontos para 16. Ele mesmo que vença, ele não alcança o Sport no sentido do saldo de gols, dessas vitórias e tudo mais aqui, porque ele está... Não, vitória ele tem 4, né? Saldo de gols aqui, 6 contra... Não chega não. Mas o São Bernardo e o Fortaleza aqui podem, porque tem ambos, né? 13 para 16... pode ser aqui de cabeça, se alguém puder fazer o cálculo aí de cabeça, São Bernardo para o Sport, mas o Fortaleza pode. O São Bernardo eu tenho minha dúvida aqui, mas enfim. Para não ficar parado nesse sentido, azarar o São Bernardo, né, são 2 times do Sul que a gente tem que torcer. É o Avaí e o Londrina contra São Bernardo, contra o Fortaleza e o São Bernardo, respectivamente. Então, é essa a realidade do Campeonato Brasileiro nesse ponto aqui. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa aqui, já que a live do pós-jogo hoje é comigo, aqui, deixa eu botar também os comentários de vocês, da galera que não é membro do canal, para que outros vejam também o comentário de vocês. Rogério Alessandro, de vez em quando, se possível, divulga os planos de sócio para que saibam os valores e suas vantagens, pois precisamos colaborar com o nosso esporte nessa reorganização que está sendo feita. Rogério, eu vou dizer para você, posso até divulgar, mas eu acho que o esporte poderia me mandar já um vídeo, poderia me mandar os vídeos, né? Porque eu não acho que, sem querer falar disso agora, mas depois eu vou falar, eu não acho que lança um vídeo, aí para o vídeo, não divulga mais em nada, não fala mais em nada, e esperar o torcedor ir. Isso não estou falando da gestão de agora, mas sempre foi assim dentro do Esporte Clube do Recife. Vou falar dos outros, não. Acho que poderia mandar a cada mês uma divulgação diferente, um vídeo diferente, alguma coisa diferente, e os cases, e falar as situações. Isso já deixo sempre, todos que estão no esporte agora, no passado, seja ele longínquo, dos 16 anos para cá, todos tiveram conhecimento que aí o Pratico Esporte dá espaço gratuitamente para divulgar o esporte. Também não vou ficar em cima não, velho. Tá entendendo? Fico em cima não, fico bajulando o homem não. É que nem eleição. Não, porque você deu mais para fulano, deu não, né? Observou mais fulano do que porque a assessoria foi competente comigo, as outras não foram, né? Como esse ano teve gente até que nem me convidar para lançamento foi. Então, porra, tu quer o quê? Que eu fico mendigando para ir lançamento? Se não me chama, eu não vou. Se não dá boa noite, eu não dou. Se não interessa, foda-se pra lá, velho. Eu vou fazer o quê? Desculpa o foda-se aqui, que hoje eu tô empolgado só pouco essa vitória. Mas é por aí o caminho. Então, só para te dar uma satisfação, né? Um assunto que depois a gente pode bater bola, mas é por aí, tá? Eu preciso que o esporte venha ao meu encontro nesse sentido. Eu já tenho muito trabalho para fazer, senão eu vou trabalhar no esporte. Né? E num dia, se eu trabalho, não descartado na minha vida. Devo trabalhar no esporte, no marketing, no futebol, sei lá, na parte jurídica, que eu dificilmente vá, mas no futebol, quem sabe um dia, e no marketing, pode ter certeza, principalmente no marketing. Todo mundo que trabalha como o canal da gente vai receber, né, mensalmente, vai receber uma camisa aqui, um negócio ali, um brinde, um não sei o quê, vai ser chamado para as coisas, para cobrir. Enfim, vou inventar 1000 coisas aqui. Agora, eu não posso estar trabalhando pelos caras, por ninguém, nunca. Não estou falando de agora, não. Estou falando sempre. Há 16 anos que eu grito, falo aqui, e quem é antigo sabe. Então, enfim, né? Eu fosse do esporte, ganhar salário do esporte, assim como quiser que eu fale só bem do esporte aqui, não critique erros, aí me chama para trabalhar lá. Se dependendo do salário, né? Já me chamaram, mas eu não troco isso aqui para estar, né? Eu prefiro aqui porque, né? Eu tenho que trabalhar, né? Então, para estar lá de graça, dizendo que eu sou funcionário do esporte,
também não rola não, tá bom? Enfim, é por aí o caminho. Mas bora ver como é que desenrola essa parada. Então o Sport foi para campo hoje com o time que a gente vai botar na tela aqui, porque o que é que mudou da partida passada, literalmente, para a partida de hoje, né? Nessa escalação. A gente viu a saída do Marlon, deixa eu botar aqui porque a gente enquadra melhor. Porra, botei errado, cacete. Peraí, porra. Peraí. Eu vou mudar aqui, vocês vendo, tá? Não vou fazer. Vocês estão de casa já. Cadê? Deixa eu buscar aqui. Cássio, Pedro, Alessandro. Não, porra. Sport Clube Recife. Vamos lá. Pronto, tá aqui o placar. Cadê o placar? Aqui 3-1. Gol, torcida. Vamos para a escalação, né? Oh, meu Deus, como é bonita essa palavra, né? Quando é do lado da gente, gol. Pronto, então tá aqui, usando a rede social do Sport Clube do Recife. O Sport entrou em campo hoje com o Thiago Couto, Madison, Marcelo Aju, Benevenuto e Filipinho, Zé Lucas Biel, Carlos de Pena, Cleison, Barleta e Perotti. Pronto, esse foi o time do Sport. Thiago Couto, unanimidade. Madison vem ganhando posição e confiança do técnico. A preferência dele no lugar do Pucci. A gente pode discutir, como eu falei no pré-jogo, preferência aqui, preferência ali, pode. Mas Madison, pela carreira, pelo histórico, tende a ser a médio, não digo nem longo prazo, mas a médio prazo. Estou falando literalmente o que eu falei, né, na escalação quando ela saiu. A médio prazo, eu acho que o Madison, né, vai mostrar o que ele tem de estrada dessa coisa toda. Então, Thiago Couto, Madison, você pode discutir. Aí tem Marcelo Aju, né, que até então era o intransponível, vamos dizer assim. O torcedor e ainda gosta, mas o Marcelo está tendo algumas falhas, a gente vai conversar vendo as imagens. Benevenuto é zagueiro, é do Sport. Aí você pode discutir, Aju ou Benevenuto. Pode ter suas preferências, mas quem? Qual o Zé que vai botar aí? Qual o jogador que vai colocar aí que vai superar Benevenuto e Marcelo Aju? Não vejo ainda, mesmo com as falhas do Aju significativas ao longo dos jogos que ele vem. Eu acho até, gente, deixa eu voltar aqui, porque eu gosto de falar e com responsabilidade, e eu gosto muito do Aju, tá? Nesse sentido, acho que é um jogador que tem muito para evoluir. Mas vou repetir aqui, Aju não é um jogador experiente. Aju é um jogador da base do Sport, que não pode ser tratado mais com a base, foi para outros clubes, sofreu o que todo jogador vai para clube pequeno, porque quando sai do Sport ou de um clube grande, dependendo do clube grande também, né? Porque no Santa Cruz hoje, pelo amor de Deus, deve ter uma estrutura ruim, porque se o estádio daquele jeito, eu deduzo isso, mas na regra, sai com a estrutura para uma menor. Então ele foi para lá, gabaritou-se, calejou-se, mas uma parte que ele não desenvolveu ainda, e a gente está percebendo em larga escala, foi a parte técnica. Ele tem sofrido com isso. Por quê? Porque ele não pode ser cobrado como ele nunca foi, esse jogador espetacular no sentido profissional. No sentido de base, são outros 500. Jogar na base, jogar campeonato, Copa São Paulo, se destacar tudinho, é difícil, é complicado, mas a gente sabe que é muito diferente de um profissional. É tanto que o jogador tá para estourar, com raríssimas exceções aí, o cara, por mais que tu me peça por esse jogador, ele não vingou ainda, né? Mas tem as exceções, Neymar, Endrick e tal, mas a gente não está falando de Endrick e Neymar, né? A gente está falando de jogadores que ainda, porventura, carecem de muita história. Então, eu vejo o torcedor numa expectativa em que a Aju não vai poder dar agora, nem a médio prazo. Então, paciência com a Aju, os erros têm acontecido com ele, faz parte, a pressão é maior, o calejamento dentro de um clube como o Sport, com a torcida do Sport, é muito maior. Mas a Aju, para mim, é titular desse time. Precisa ajustar. E os erros de ajuste, digamos assim, com relação à zaga e analisando esse time daqui, antes de ver os erros, é o seguinte, chegou uma notícia aqui, só permita, gente, como eu não tenho ninguém falando comigo, eu tenho que parar para ver, assessoria de comunicação do Sport Clube do Recife, deixa eu ver aqui o que foi que mandaram agora. Só um minutinho. É outra coisa aqui. Vamos lá. Então, cara, tratando do que a gente está vendo, do jogo passado e desse jogo agora. O meio de campo do Sport não funcionou no jogo passado. Comparando com o de hoje, funcionou. Mas a gente jogou contra quem? Contra um time que soube explorar alguns problemas do Sport. Qual foi o problema do Sport de hoje? A avenida
na lateral esquerda do Sport e direita deles. O jogo, bem dizer, foi por ali. Onde vai puxar? É por ali. Por quê? Porque o Aju não estava bem na partida, o Aju não vem bem na partida, não está tendo essa conexão, como a gente está falando, e também o Filipinho não estava com essa conexão, né? Apesar daquele gol no jogo passado, e apesar de hoje, não digo que está longe, mas melhorou da partida passada. É aquele famoso altos e baixos. Então, a Ponte Preta, se tivesse mais qualidade, o meio de campo do Sport mudou o seguinte, e a defesa, porque uma vai puxando a outra. Lembra que eu falei aqui, pelo menos é uma conexão minha, é um entendimento meu, quando você tem, por exemplo, jogo passado, 4 jogadores que não jogaram bem. Porra, de 11, é óbvio, se sai uma expulsão de um jogador, como foi hoje, inclusive, o time sente, imagina 4 não jogando. Né? Não é uma expulsão, mas o cara tá lá, não tá somando, porra, não tem como fazer. Então, 4 já dá prejuízo. Então, nós tínhamos 3 jogadores no meio de campo e nós tínhamos ainda o Marlon e o Barleta jogando na mesma linha por vários momentos. Ora, se eu tenho esses caras jogando na mesma linha em vários momentos, com a liberdade, inclusive, de fazer as transferências de posição, como foi dito pelo próprio técnico na coletiva passada, né? E a gente vai ver as respostas agora, se Deus quiser, daqui a pouquinho, eles, por si só, estão se prejudicando, estão anulando não só outra posição aberta para poder receber bola, como estão também prejudicando o Perotti, prejudicando o meio, que em consequência vai prejudicar a zaga. Então não posso colocar apenas um prejuízo, um problema numa zaga, entendeu? Eu tenho um problema com a Ju? Tenho, dessa situação da experiência. Mas, poxa, eu poderia estar com o meu meio de campo mais armado, segurando a peteca, e também meus 2, né, abertos, estarem cada um trocando de figurinha. Né? Se você for ver o jogo de volta agora, o outro jogo da Ilha do Retiro, os dois têm momentos que estão na mesma posição. Como é que eu vou tocar a bola? Isso é passo de pelada, né? Vai para a direita, vai para a esquerda, eu vou para o meio. Quem é o atacante? É tu? Vai para tu. Quem é o goleiro? Pronto, vai para o gol. Pronto. Não é assim pelada? Então, se pelada tá assim, como é que eu posso admitir no futebol profissional que os jogadores sigam para o mesmo caminho? Então, o Marlon não jogou bem e, ao que o técnico viu, ele era, aspas, viu, gente, a situação mais próxima para tirar, para que possa desenvolver outra leitura, que era um meio de campo mais satisfatório, produzindo mais bola e, ao mesmo tempo, tendo Barleta livre com sua velocidade, que ele jogando bem, ele é isso. Hoje já mostrou algo, né? Ele está nesses altos e baixos também, mas é tudo em virtude do que a gente ainda não conseguiu e perdeu tempo lá atrás, pelo menos é a minha opinião, e melhorou isso. Automaticamente, hoje, melhorou o quê? Porque entrou no ataque, volta aí a planilha para a gente olhar aqui direitinho. Então, entra no ataque o Cleison, né, no lugar do Madison, e aqui eu não estou dizendo que Madison é o culpado não, tá, gente? Ele escolheu o Marlon, Madison não, o Marlon, que saiu para a entrada do Cleison. Não, é porque o Barleta tem mais estrada do que o próprio outra. Me perdoe, tá? Toda vez que tocar meu ainda não, pronto. Daqui a pouquinho, então, coletiva do esporte e tal, estou acompanhando aqui. Então, o Marlon sai, porque tem menos produção dentro do time do esporte até agora do que o Barleta, é óbvio. Então, sai quem ainda estava sentado no corredor, quem está na janela fica, mesmo não apresentando aquele futebol todo. Bora ver se ajeita? Ajeitou hoje esse tipo de situação, mas eu não estou dizendo hoje que o esporte jogou bem, não. O primeiro tempo do esporte foi horroroso, mas não foi a questão técnica, e tática. É porque o esporte hoje parecia que tinha comido uma jaca. Parecia que tu comido no almoço uma feijoada. O time entrou pesado. O time entrou com, sei lá, não vou dizer preguiça, que é uma palavra forte, mas o time do esporte entrou plantado, sem gana. Parecia que estaria jogando um jogo fácil, que a qualquer momento eu posso vencer. É a única coisa que me passa na cabeça, porque esse time não está desinteressado. É dito dentro do vestiário. E aqui para nós, coincidência, não acho. Nós somos seres humanos. E quando a gente encara um desafio que é muito maior, que é uma coisa interessante, ou que vai ser televisionado, ou que você vai te dar uma oportunidade de aparecer mais, é claro que você se motiva mais. Agora, o que falta para motivar a galera para dizer assim, os mesmos 3 pontos da Ponte Preta hoje, que está fodida, que está lascada, que está sob pressão, que está disputando para não cair, são os mesmos 3 pontos do jogo do Fortaleza quando a gente jogar contra eles no Campeonato Brasileiro da Série B.
o que é que falta para incentivar? Então tem que buscar. O que é que está rolando nesse vestiário que precisa disso? É uma coisa ruim? Não, é boa, porque o time tem conteúdo, o time está mostrando, mas em alguns momentos dá um apagão. Foi o que aconteceu hoje no primeiro tempo do Sport. O time marcou, melhorou. Rapaz, comparar com o Asa soube ir para cima. O técnico do Asa, o tricolor lá, colocou um time inicialmente para segurar e tentar algumas bolas ou pênalti, e depois ele viu que poderia ganhar. O técnico da Ponte Preta já entrou com essa necessidade. Dentro de campo. É tanto. Eu vou pegar minhas anotações aqui, mas eu tenho quase certeza que aos 25 minutos do primeiro tempo, cadê aqui? Deixa eu ver. 7, 19, 26, 25. Aos 25 minutos do primeiro tempo, anotei aqui o primeiro chute do Sport. Barleta, primeiro chute do Sport aos 25 minutos. Entendeu? Então, eu diria que o primeiro tempo do Sport é dividido assim. Aliás, o primeiro tempo de Sport e Ponte Preta é dividido assim. Metade para Ponte Preta e depois metade para o Sport. Para que ele começa a melhorar. E quando o Sport melhora, eu pensava assim, a hora que o Sport quiser jogar, levar um grito ou que mudar algumas peças aqui, o Sport vai para cima e não tem para quê. Porque a Ponte Preta não ofereceu essa... Claro, teve bolas, teve esse tipo de situação? Teve. Mas no sentido literal, a gente percebia que o Sport, se jogasse sua bola, fácil não. Do jeito que tem, que não empolga às vezes, né? Porque jogar fácil para mim, né? Tão fácil, né? Mas tem gente que dificulta. Se jogar o simples, né, que o Sport poderia jogar hoje, ele caberia porque a necessidade da Ponte Preta de vir, o Sport tinha como fazer. Fez a mudança, estava com Depena, estava com Biel, estava com Zé Lucas, que fez uma partida interessantíssima, virando jogadas, fazendo o que a gente espera dele. Então o meio de campo melhorou. Mas eu me pergunto, gente, eu não sei vocês, e agora vou dar uma pausa também para ouvir os comentários de vocês, porque senão fica uma oratória aqui sem dinâmica, e eu quero dinâmica, e a gente vai ver os melhores momentos também com as imagens, mas ficou na minha cabeça ainda. Ele não é o craque, ele não é o titular, ele saiu, o time um jogo melhorou quando ele entrou, e hoje ele entrou em campo quando precisava. Por quê? Porque teve uma expulsão, que é o Zé Gabriel. Eu ainda não estou, inicialmente, tem uma barra na minha cabeça pesando para Zé Gabriel ser titular, mas eu acho que o Sport precisa de um segurador de piano ali. Eu acho que o Sport precisa de um cara que, mesmo louco, dando travada e a gente levando um gol ali, mas é o único cara que eu vejo, assim como o Carlos Nascimento comentou aqui, Alessandro, qual é o outro para fazer esse tipo de posição? Porque o meio de campo com o Biel, Depena e o próprio Zé Lucas não é um meio de campo pegador. E quando a gente pegar um time com mais solidez, com mais dinâmica, como é que vai ser para a marcação desse meio de campo? Então, eu vislumbro isso, fico matutando com minha cabeça como que seria montado um time para mudar o que foi hoje, porque a gente pegou um time ruim. Esse time da Ponte Preta deve cair para a terceira divisão, salvo um milagre. E o Sport jogou hoje a metade do primeiro tempo, dando oportunidades, principalmente pelo setor da esquerda, pelo lado esquerdo, pelo lado direito do time da Ponte Preta. E careceu de chutes a gol, porque time que não chuta, né? E vai dizer que o Sport jogou pelo empate no primeiro tempo. Não, só no segundo tempo que a gente vai jogar. Ou não, a expectativa nossa é empatar. Ou vamos jogar por uma bola. Claro que não. Claro que não. O Sport tentou ir para cima e não conseguia, porque o time deles lá estava atacando, segurando o meio de campo, que não precisa fazer muita coisa, e para dar uma complicada, o meio de campo da gente não teve essa plenitude na primeira etapa. Bora ver aqui as opiniões, em seguida a gente coloca no ar as mensagens, lembrando aqui agora que está com déficit, né, de likes na nossa live aqui. Por gentileza, comentem, dê like, contraponham, mas também forneçam o que a gente está pedindo aí, que é o like, gente. Tá baixíssimo aqui, tenho certeza que alguém vai comentar. Like, número de like é fraco, é isso, aquilo, outro, enfim. Foquinha, inclusive. Foquinha tá dando boa noite, tá trabalhando, inclusive, o Foquinha, né, meu irmão? Ou se não tiver de folga. Boa noite, audiência. Alessandro, aqui na moita, no trabalho. Isso aí, ó, não disse? Acompanhando a live, vamos falar do esporte. Valeu, meu irmão, deve estar com fone de ouvido aí. Deus te abençoe aí no trabalho. Lima Ferreira dizendo, macho, você tem razão, a zaga do Sport ultimamente vinha muito exposta. Desse jeito fica difícil para a zaga cobrir. Pois é, a defesa começa lá no ataque. Isso é fato.
Atacante tem que fechar lá, o meio de campo fechar, meu lateral, se possível, venha, se não venha, volante, zagueiro ou terceiro, fazendo e acontecendo. Sem isso, alguém vai ficar desguarnecido e, no caso, a zaga da gente está indo por esse caminho. Eu não vou falar do Aju, colocar uma GPS na cabeça dele somente por uma questão que eu acho que ainda é técnica, de melhorar, mas uma técnica esperando uma experiência dele ainda que ele não tem. Ele não tem essa experiência para eu cobrar dele isso. Então, eu vou segurar muito ainda para poder. Agora, falar do Aju com mais dinâmica, mais cobrança, porque ele ainda não merece esse tipo de cobrança, pelo menos nesse sentido. Agora, se eu quiser dizer do jogo, a Aju tá deixando a desejar nesse sentido, tá? Deixa eu ver mais aqui, algum comentário que veio aqui. O meu querido Foquinha, o Lima tá na tela. Rogério Paraíso. Rogério, se quiser... Perdão, se o Rogério quiser entrar no ar, Rogério, eu te mando o link aqui, você entra com a gente, tá? Dinâmica aqui, não sei se você está trabalhando, está em casa, mas fique à vontade para trabalhar aqui com a gente hoje, se quiser. O Rogério está dizendo aqui, fala rapidamente de cada plano, seu valor, vantagem, então depois a gente conversa disso daqui, tá bom? Deixa eu ver aqui, Agora a novidade aqui, fica... O que eu já li é massa, já fica embaçado para eu não ler. CRB 2, Sport 0, está dizendo o Elcio. Cara, pelo que eu vejo aqui, quando eu não vejo contrapontos comigo, é porque tá concordando com o que eu tô dizendo, né? Ou se discorda de alguma coisinha pouca que não tem essa relevância. Mas vamos lá, dar likes da Série B. Diferença de 250 likes não temos aí de diferença. Ah, gente, pelo amor de Deus, vamos ajudar aí, né? É de graça para dar like aí para eu Pratico Esporte TV, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma sacada nos melhores momentos da partida, colocando aqui o déficit de likes, né? Vou tirar aqui agora a galera que está comentando, para sempre lembrar aí do like. E deixa eu ajeitar o vídeo que eu separei dos melhores momentos de Esporte 3, né? Não, vamos lá. Ponte Preta 1, Esporte 3, é porque eu tendo do Leão da Praça da Bandeira sempre, e assim será. Vamos lá? Pronto, tá na tela aí então. Lembrando que a gente vai ter alguns probleminhas aqui de repente, né? O vídeo é grande com relação à publicidade, né? Um vídeo de YouTube que eu estou usando, então a gente vai ter aí, a transmissão foi do Disney Plus, né? Que é um grupo da ESPN. O ESPN é um grupo da Disney Plus, melhor dizendo. Então, a gente tem aí um esporte, né? Na primeira etapa aí, já no início do jogo, tentando fazer alguma coisa, tentando cruzamentos na bola, e a gente vê que muito cruzamento na área é uma necessidade, uma carência, uma falha, né, do time de tentativas. Vê, as 3 bolas, olha os lançamentos em linha de fundo. Eu não curto isso, não. Eu não curto esse tipo de lançamento longo, não. Mas eu digo a vocês que não é que não possa ser usado. Então o Sport teve muita dificuldade nessa primeira etapa. Cruzamento na área, o Sport... Não disse a tu que tinha publicidade? Deixa eu mudar aqui essa jossa. Vamos lá, vá se lascar para lá. Pronto, então o Sport não conseguia, com ímpeto, fazer esse time ir para lá. Sabe outra coisa que eu posso destacar aqui, e que já era, né, uma palavra nossa, é que esse time da Ponte Preta é um time que ele não tem qualidade, mas ele tem força. Ele é um trator no campo. Ele ganha as bolas na força, na disputa. Você via que os jogadores do Sport dificilmente estavam ganhando essas bolas. E foi assim a Ponte Preta até o Sport acordar para o jogo, né? A gente via um time forte e um time que não conseguia fazer as suas jogadas. Vê, vamos lá, vamos ver a jogada. Vê, isso aí são os melhores momentos da partida. Vê, o cara botou até bola para o Sport para trás, né? Quem editou isso daí, que não é do nosso grupo aqui. Cruzamento na área, mais um, a zaga tira, espana para lá, mas quem está ganhando essa bola aí, né, que poderia ser um rubro-negro, não, é a Ponte Preta. Outro contra-ataque aí, o goleiro sai, então se adianta em 2 bolas, inclusive. Cadê minha zaga? Cadê meu meio de campo? Cadê meu volante? É a pergunta que a gente faz. Então o primeiro tempo foi em cima dessas falhas aqui, ó. Bola nas costas do Filipinho. Bola pela direita deles e esquerda nossa. Então, o time jogou basicamente pela Avenida Filipinho Aju, Esporte Clube do Recife. O goleiro não dá para sair por uma bola dessa quando você vê... Vamos lá, volta aqui. Volta aqui. Olha quantos jogadores tem do Sport, gente. Olha quantos jogadores tem do Sport. Olha a Ju onde é que tá. Olha a Benevenuto onde é que tá. E olha o Filipinho aqui.
Primeiro, linha burra, não tem, mas essa bola saiu de lá, né? O jogador saiu de lá. Vamos lá, vamos só confirmar se ele saiu de dentro do campo dele ou a linha de impedimento não funcionou mais uma vez. Saiu da linha dele. Então, por mais que quisesse, né? A linha burra que não era para ser feita aí, óbvio, né? Ele está saindo da área dele aí, mas vê a bola nas costas, né? Toma. E a gente não vê o Benevenuto ou alguém fazendo as costas ali do meu lateral. Né? Como eu falei no início da live aqui, meu lateral, quando vai subir, que é o Filipinho, caso muito aí, eu tenho que ter um volante que faça aquela trinca ali, né, com os zagueiros. Vou falar aqui, o autor, ó, que saída horrorosa do Aju. É isso que eu estou dizendo. Isso é problema técnico? É problema tático? Não, tático não é. O jogador está do lado dele. Mas é um problema técnico, sim, e de afobamento. Porque, ó para aqui, olha o que ele tem de distância do jogador do adversário para o colega dele e onde é que ele mete a bola. É óbvio que a bola é sempre metida na frente, né, para que o cara ganhe tempo e não para trás. Mas ele botou para frente que ele não calculou ou tocou com a cabeça baixa. De toda forma, errou tecnicamente e errou por afobamento. Tá afobado. Tem alguma coisa no Aju que a gente já sabe. É experiência, é tempo, né, em grande clube que ele ainda não tem para ser cobrado ou ter, melhor dizendo, não é nem cobrado. A expectativa que o torcedor rubro-negro até agora está fazendo em cima dele. Então, há uma trava do Benevenuto e a bola é escanteio. Outra bola, por onde, gente? Pela Avenida Filipinho, Aju, Esporte Clube do Recife, como eu estava falando aqui. São 18 minutos e 30 segundos de partida. Aí há o carrinho do Aju, que já leva um cartão sem necessidade. Por que sem necessidade? Porque olha a bola onde vai. Leva o corpo, sai da bola facilmente, né? E depois tem ali a marcação. Esse que está na bola só fazendo jus aqui é o Cleison, né? É o Cleison, sim. Então, o lado esquerdo do Sport, direito da Ponte Preta, foi bem explorado nas raríssimas vezes que foi por lá. O Madison, né? Esse é o Madison, né? O Madison ali que erra, se equivoca, tem uma bola ali, ele mesmo se arreta com ele mesmo, mas faz parte, né? Um jogador que tende a melhorar. Mas, de toda forma, a avenida estava sendo pelo lado direito da Ponte Preta e não pelo lado do Sport. A gente está num vídeo agora com a reprise aí do lance com 21 minutos, né? Então, 21 minutos, a gente estava arretado com a questão do Sport não desenvolver outras leituras. Tomei uma água aqui. Bola de escanteio. Quem está ganhando a bola? O adversário. Não dá para contar com isso, né? Não dá para contar com sorte. Tem que estar também ali. O que eu estou colocando aqui, gente, é coisa que ainda o professor não teve tempo, literalmente, né, pela evolução do time, de melhorar. Tem que treinar isso. É essa bola, né, que foi, ó, vamos voltar lá a jogada? Vamos voltar aqui. Pronto, teve o lance do Madison. Pronto. Aí é um escanteio, né? Vamos lá. Cruzamento na área. Meu zagueiro, né, meu volante coloca para fora. Cabeceia para o meio, já é um erro, né? Zagueiro, quem tiver na área tem que cabecear para as laterais. Ou aqui para esse lado, ou aqui para esse lado. Nunca para o meio. A bola foi para o meio. Já é outro erro. Quem recebeu a bola foi o próprio time da Ponte Preta. A gente está falando de 21 minutos de jogo. Aí começa a jogada do gol. É a jogada do gol, meu Deus? É, né? Vamos lá. Goleiro olha. Vai marcar sob pressão. Quem está marcando sob pressão ali? Ó. O Cleison vai para a direita. O Perotti está na esquerda. E quem vai marcar lá sob pressão é o Depena. Não sei se porque Depena não tem essa característica de marcação, de repente, vai lá tu, né? É metida a bola aonde, gente? Como eu tenho falado, na direita, né? Na direita deles, esquerda nossa. Domina-se a bola. Olha a facilidade que o cara teve para cabecear para a linha de fundo. Vê. De novo, vamos lá. Agora eu vou deixar o lance completo. Mas veja onde a gente parou, na facilidade que ele teve, né? Primeiro, nessa bola aí, que era para ter uma armação. Tá todo mundo na área, mas tá todo mundo mal marcado. Não tem ninguém esperando essa segunda bola.
Cleison vai para lá, Perotti para cá, Depena vai dar o ataque lá. Goleiro mete uma bola longa na direita, dois jogadores inclusive aqui, o cabeceio fácil, ninguém chega para aprofundar a marcação e o cabeceio vem fácil do Barcelos. Se você for observar também o Danilo Barcelos, quando o Sport tinha a bola, o Barcelos era um terceiro zagueiro. Ele era um zagueiro. Quando a Ponte Preta era com a bola, ele era um lateral, era um cara que atacava ali pelo lado esquerdo. Então isso dificultava, de repente, aí, a marcação por aquele setor. A verdade é que o gol nasceu de várias falhas do Sport. Mas são falhas essas, deixa eu voltar aqui para falar um pouquinho, para a gente dinamizar isso aqui. São falhas essas que, com certeza, ainda não houve tempo. Eu estou fazendo críticas porque está na tela e eu tenho que falar. Mas, assim, tem que acontecer isso? Não pode. Né? Então, o professor deve pegar essa semana e meter o cacete nos caras no bom sentido de cruzamento sozinho, o escanteio, a bola cabeceada para o meio, não teve ganho do Sport, começa uma jogada lançada pelo lado direito, ninguém intercepta essa bola, ninguém disputa a bola pelo lado direito, pelo menos para dificultar, porra. E em seguida tem uma passagem de, aspas, né? Uma passagem de jogador ali, ou uma passagem de lateral, vamos colocar assim, de cabeça, com a facilidade que, pelo amor de Deus. Aí a Ju vai para o meio, pesadão, o Filipinho não marca o cara. Há um cruzamento, aí é alta falha. Ou seja, houve falha no primeiro, no segundo, no terceiro tempo, no quarto, no cabeceio, no cruzamento e depois na cabeçada do gol. Veja quantas falhas que a gente teve para levar um gol dessa Ponte Preta fraca, ruim, que não vai para canto nenhum, tá? Então, é bom observar isso aqui, porque venceu. 3-1, 3-1. Mas nem tudo é festa. A gente tem que colocar aqui, mas com certeza, essa semana eles vão ver o vídeo e, porra, se eu estou aqui, estou vendo, o professor com a experiência dele, claro, tem a experiência muito maior de campo, de tudo, para poder falar. Bora os lances da partida, o cabeceio de novo, né? Todas as duas falhas, cruzamento sozinho, outra falha ali, o cara cabeceou sozinho e não tinha como o nosso querido Thiago Couto, né? O nosso paredão, fazer alguma coisa. Então, estabeleceu-se 1-0 aí, a bola ainda pega, que eu não tinha nem visto, a bola ainda pega no peito do Benevenuto, né? O cabeceio? Porque de toda forma essa bola eu acho que vinha para dentro aqui pro lado de cá. Então houve falha de todos os lados, Ponte Preta 1-0. Neste momento, pelo que o Sport representava dentro de campo, para mim, o Sport perderia, porque o Sport não estava reagindo, o Sport parecia que estava sobre aparelhos. Outra bola por onde, galera? Pelo lado direito. Vê, 3 jogadores contra 2. Viu a facilidade que se tinha para jogar? Pronto. E aí o Benevenuto tira a bola, né? E com dificuldade ali foi para o escanteio. Aí o Sport começa a jogar bola. O Sport começa a dar um espirro do que ele minimamente pode fazer de capacidade. E foi uma jogada bem trabalhada, uma triangulação. O Perotti mete, né? Recebe a bola e mete de calcanhar para dentro, onde o Filipinho passa entre os zagueiros e recebe a bola. Isso é jogada de time que vem evoluindo. Do mesmo jeito que tem problemas, tem situações que podem ser melhoradas ainda mais e que a gente vai ganhar mais lances oportunos como esse daí. Meteu lá a passagem do Filipinho, com calma, colocou, e se ele levantasse a cabeça, ele ainda tinha o colega do lado direito lá, que eu não lembro quem estava correndo, mas vê, ele puxa, toca para o lado, Perotti mete de calcanhar, que necessariamente poderia ter sido para Filipinho, acho até que ele meteu para Filipinho, aí vem o outro jogador e passa para o Filipinho. Aí daí por diante, gente, a gente já viu outro esporte, um esporte que botou dificuldade para o adversário, um esporte que colocou uma assinatura de um clube que está disputando na parte de cima da tabela, e a gente viu a dificuldade da Ponte Preta porque o esporte melhorou. Então a gente começou a ver aí sim uma melhora do Sport Clube do Recife e outro jogo depois desse gol, né? Aí você já viu um trabalho de bola aí, o cara botou até trabalho de saída de bola como melhores momentos, né? Enfim, cruzamento na área, para fora ali, matou de peito. Você começa a ver melhoras. Isso é o aspecto psicológico. Isso é alguma coisa, falta algum grito ali, né? Sei lá, se Márcio precisa gritar mais, chamar atenção, parar mais a jogada, tempo técnico, o goleiro se machucar para dar um esporro na turma, porque acordaram para o jogo. Acordaram literalmente para o jogo, não como a gente gostaria, mas de uma forma que a gente viu um esporte, pelo menos, né, lutando para que pudesse vencer. 1-1,
né, aos 42 minutos, a gente já percebia que o Sport poderia, nesse sentido, quem sabe trazer. Essa bola, de cara, na primeira oportunidade que eu fiz a leitura, eu vi que foi pênalti, porque o braço não está aberto, o juiz aponta para o escanteio. Agora, o Sport tem que ser malandro. O que é malandro, Alessandro? É o que todo mundo sabe. Teve um lance desse, cai alguém passando mal, alguém bota a mão na goela, vomita, passa mal, mostra alguma coisa, porque isso vai ser revisado pelo VAR, né? Porque se bater logo o escanteio, não pode deixar, né? No caso, bater o escanteio ou bater um tiro de meta, coisa que o valha. A bola está aberta, a mão está aberta, vai primeiro o Depena, para quem não lembra. Não sei se isso é estratégia para ser perturbado o Depena e depois é que vai o Barleta bater o pênalti. Pode ser, porque eu já vi times fazendo isso. Aí o Barleta vai lá, bate com toda a calma do mundo. Nem parece o Barleta que estava até 20 e poucos minutos ou na partida passada, né? Porque quem bate uma bola dessa daí, pelo amor de Deus, ou é doido demais ou está muito certo do que está fazendo. O Sport, então, faz a virada de jogo. Perdão, outra água aqui, senão não dá para vencer aqui tudo. Mas ou está muito ciente, né, da sua capacidade, e foi o que aconteceu. O Barleta olha para um lado, mas a bola por outro, com técnica, com tudo. Agora, imagina só, Deus o livre, deixa eu... Esse bandido da luz vermelha fizer isso e o goleiro caísse para lá. Meu irmão, eu ia estar doente essa hora aqui, sem voz, puto. Mas é isso, eu tô brincando, claro, para a gente dar uma relaxada, mas Barleta consegue, então, fazer o 2-1 para o Sport. E daí por diante, gente, né? Já foi o segundo tempo, o Sport não teve mais, eu diria a vocês, problemas com o adversário. Chute forte lá de fora, salvo engano foi o Zé Lucas, né? Isso mesmo, Zé Lucas. Zé fez uma partida boa hoje, é um menino que cai, a gente percebe, para ganhar jogo, é um cara que tem virada de bola, é um menino que tem muito futuro e não é por nada que está nessa, né? E se aperfeiçoar chute, né, que ele deve, quem sabe, aí sair até para a Europa em algum momento da vida dele. Deixa eu parar aqui, só para lembrar para vocês que a gente está vendo os melhores momentos em vídeo na internet, tá? Deixa eu colocar aqui. Vamos fazer o seguinte, deixa eu dar uma parada aqui para ler o que vocês estão comentando, porque senão fica também só vídeo, só tudo, e eu gosto de ouvir aqui, porque de repente eu mudo até de opinião de alguma coisa que vocês colocam, acrescentam, tá? O velho conhecido Danilo Barcelos sempre faz gol contra nós, mas sempre comete um pênalti básico. Olha o Danilo, né? Que partida de Barleta, só se foi depois do gol, né, macho? Depois do gol, tá, Bruno? Porque até então, e no jogo passado, não teve isso não, macho. Discordo de você um pouquinho aí. Calcanhar de Perotti, passe de Barleta e Filipinho corre pro abraço. Foi massa. Não é Perotti, é Barleta, Alessandro. Não entendi. Mas deve ter sido com pênalti. Foi Depena que foi para a área. Não foi Perotti, não. Se for outra coisa aí, depois eu vou ver o que foi. Macho, Lima Ferreira. 2 cartões de ajuda foram desnecessários. Perfeito. Nos 2 lances da bola, estava longe do gol. Nada que um banco de reserva não resolva. Vai botar quem, macho? Vai botar quem no lugar do... Quem é que tá... A não ser que alguém tá treinando melhor do que ele. Ele, quando sair por condição, carente, mas eu não tô sabendo. Até vou dar essa semana, que sabe amanhã, até segunda-feira eu fico sabendo das minhas câmeras, né, internas lá no centro de treinamento, para a gente ver, de repente, quem está merecendo uma titularidade. E fulano, e Beltrano, tem sombra de alguém? Como é que está o negócio aí? Vou dar uma geral com minhas câmeras, né, lá dentro do CT do Sport, para a gente ver isso. Valeu, Lima, obrigado aí pelo comentário. O Denilson está dizendo aqui que houve um momento logo depois da expulsão de Aju e até aquele gol anulado da Ponte em que o Sport pareceu perdido taticamente. Perdido taticamente não, perdido em tudo, tático, técnico, sem físico, morto. O Sport estava morto até o lance do gol. Fez o gol, reergueu. Aí você diz, o que é isso então, Alessandro? Cara, acontece com o ser humano, já falei, acho que eu falei já aqui, mas vou falar de novo. Acontece com o ser humano de estar com um adversário que você acha que é melhor e a autoconfiança destrói você. Você tem que ir para todos os desafios da sua vida sabendo que você é bom, mas alguma coisa pode acontecer. Eu tenho que estar preparado, eu tenho que ter estudado para a prova, eu tenho que ter treinado, eu tenho que estar psicologicamente preparado. E é um grupo de jogadores. E 2, 3 que não estejam, isso transmite, isso é energia, isso está provado. Então pode ser isso também, né? Não é o primeiro jogo do Sport, que o Sport vai jogar contra um time e acha, né, pelo menos passa isso.
né? Como eu já tive em vestiário, já tive dentro de clube, eu sei que isso rola, né? E chega pro vestiário, pelo menos antigamente, porra, caralho, puxa a camisa, dá uns tapas, o outro dá um tapa, separa, calma aí, perdoa, vamos embora, vamos ganhar. Hoje em dia, se fizer isso, é o mimimi da porra, né? O cara não pode dizer nenhuma palavrinha que é tudo... Ah, meu Deus do céu. Alessandro, eu disse CRB 2, Operário 0, não CRB 2, Sport 0. Ah, tá. Coincidiu que o CRB é o próximo adversário do Sport, né? Vamos lá. Não saiu ainda a... Deixa eu até ver meu celular aqui. A coletiva de imprensa do Sport, tá? Então, enquanto isso, a gente continua aqui também para falar. Até bom, porque ainda não deu tempo de ver o jogo todo. Cabeludo, boa noite. Vando, só me lembro das calcinhas de Vando que ele ganhava. Sport só precisava corrigir esses erros de passe lá atrás. Somente foda, viu? Tu resumiu o jogo de hoje, o primeiro tempo que o Sport fez nada, somente é isso. Mas eu entendi, Vando. Então vamos lá, as leituras passadas já fiz ali. O Bruno disse o quê? 2 assistências dele e uma batida de pênalti com categoria. Na minha visão, o melhor em campo, Barleta. Vou te respeitar, macho velho, mas enfim. Cabeludo, o que tem que corrigir esses erros de passe na zaga. E Cabeludo, o Sport precisa corrigir esses erros de novo, pô, só uma vez, né? Não sou doente mental não, porra, vamos embora, pelo menos eu acho que não sou. Vamos fazer o seguinte, vamos lá. Vamos voltar para os melhores momentos da partida aqui. Deixa eu dar o play. Lembrando que é um vídeo de internet. Portanto, pode abrir aí qualquer comercial, qualquer coisa a gente tira em seguida, mas vai continuar comentando. Gente, veio esse segundo tempo. A gente está vendo imagens aí da primeira parte do primeiro tempo. Sinceramente, o Sport, se não tivesse sido expulso o Aju, né? O Aju foi expulso infantilmente, a gente não ia ter essas dificuldades todas, não. O Sport com 2-1 estava trabalhando em cima, possivelmente, dos erros. Vê a marcação já por zona, né? Já tem 3 marcando ali por zona. Já não precisa ir lá marcar para apressar o jogo. Então o Sport já marcava por zona e esperava. Mas vê, a bola que o Sport leva nas costas, por onde? É fácil de dizer, de acertar por onde é a bola, que o Sport continua recebendo, pelo lado do Filipinho. Pelo lado esquerdo do time. Antes desse lance aí... Impedimento marcado. Mas vamos lá, vamos para o outro lance. A zaga saindo, bem marcada aí por zona. Decide colocar para a direita, olhou a linha de fundo. Por quê? Porque tá a linha de 3 aqui, tem um sobrando, outro marcado e esse aqui sobrando. Mas vê a lateral aqui nas costas. Vamos lá. Ó, nas costas de quem? De Aju. Né? Nas costas de Aju. Não é a primeira, não foi a segunda, tá? Então a Aju tá passando por um momento complicado. Complicado nessa zaga daí, mas é óbvio, né? Eu vou repetir de novo para ninguém dizer que eu tô pegando no pé do Aju, que eu não estou. Até porque eu não acho que tenha ninguém melhor, mas vou saber se tem alguém que tá treinando melhor. Mas a Aju recebeu essa bola de novo nas costas, coisa que a marcação precisa tá mais precisa nos setores ali da frente. Tanto na frente, quanto o zagueiro não deixar ele meter a bola no fundo. E meu volante, meu zagueiro está bem pontuado, bem colocado por zona ali, para não poder acontecer aquilo ali. Deixa eu passar essa publicidade dessa moça aqui, que está para mim. Vamos lá. Pronto, voltou para mim aqui. É um vídeo longo, né? Graças a Deus, porque tem todos os lances. Estão nas costas. O atacante da Ponte Preta tenta tirar do nosso goleirão. E não consegue, o Thiago Couto estaria, inclusive, na bola fechando ali. E, meu irmão, 3-1. Aí, nesse momento, eu tenho certeza que todo mundo aqui vai dizer a mesma coisa. Vencemos. Pontuamos. Somos líderes. Puta que pariu, que coisa boa. Meu irmão, CRB agora. Todo mundo preocupado já em tomar uma cerveja, comprar um ingresso, quando é que vai sair o cronograma de ingresso e etc, etc, etc. Porque o que se via na segunda etapa do jogo, até a saída desse gol aí, era um adversário que não mostrava mais nada, nenhum ímpeto de vitória. A Ponte Preta levou um nocaute. Ela estava tonta, esperando somente... Nocaute não, né? Nocaute é quando termina a luta, né? Ela levou socos e estava tonta, esperando somente o nocaute. E essa bola, necessariamente, se não fosse a expulsão do Aju, essa bola era o nocaute. Essa bola era o final do jogo mesmo.
não é? Era para onde eu vou hoje de noite tomar cerveja, onde eu vou alterar, onde é que eu vou, né, fazer minhas coisas hoje aqui. E então o Sport ficou esperando, né, um pouquinho mais ali as bolas, trabalhando no meio de campo, trabalhando um pouquinho no ataque quando tinha essas virtudes aí, e o time adversário tentando bolas longas, tentando alguma coisa. Aí acontece a tal da expulsão do zagueiro rubro-negro. Vamos ver esse lance aí, o que é que ele está acontecendo aí. Caiu o jogador da Ponte Preta, né, que não deve ser fingimento, óbvio. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Chutou uma trava ali, né? Provavelmente o tornozelo, deu uma dor ali, alguma coisa. Aí o time tenta meter bola, mas vê a diferença. Deixa eu voltar esse lance aqui. É importante pra gente. Depois desse lance aqui. Vamos analisar aqui. Ó, chutou um toco da porra. Mas quem chuta tem a força, né? Quem recebe o impacto é que se lasca. Vê o posicionamento do Sport, gente. Vê que mudança de tudo. Você percebe quantos vermelhos tem aí na tela e preto? Quantos tem branco aí na tela? Jogadores adversários. Fora esses dois aqui embaixo, né? Esses dois aqui não contam, não, tá? Quantos tem aqui? 1, sem ninguém para poder marcar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 e 5 aqui. Vamos lá, vamos para essa jogada. Ele mete a bola. Quando ele mete a bola, o camarada não tem a cobertura. O que estava sozinho aqui poderia estar fechando melhor essa bola. Alguém deveria estar chegando mais nesse cara aqui. Essas foram as falhas. Mas eu não queria observar isso, porque o time já estava morto, né? O time adversário, nesse sentido. Mas aquele morto-vivo. É metida a bola, há essa expulsão, ó. Amarelo, consequentemente, expulso. Por que ele foi expulso? Volta para cá. Deixa eu botar de novo aqui. Volta para cá. Tem que voltar mais um pouquinho para poder a gente ver o início da jogada. É o toco que ele recebe. Pronto, recebeu um toco, aí vai a jogada do gol agora, aliás, da expulsão do jogador. Né? Ficou Zé Lucas, que deu essa falhada aqui. Ele sozinho, ele passa essa bola aqui nesse corredor e aqui a gente não vê ninguém sobrando, ninguém tendo essa condição. Tá homem a homem, tá. Né? Mas vamos lá. Zé Lucas ali. Né? É Zé Lucas, gente? Me ajuda aí. Não, né? Quem é esse aqui? Eu não estou conseguindo enxergar. Por favor, me ajudem aí. Eu acho que Zé Lucas é esse, né? Mas há uma falha desse aqui que deixa esse camarada sozinho e automaticamente meu zagueiro, último homem, faz a falta, já tinha amarelo, né? Então é aquela consequência de levar amarelo bobo. E quem foi que caiu em cima desse erro? Eu diria que a expulsão do Aju necessariamente é uma falha dele, né? Talvez esse cara fizesse o gol aí, 3-1, 3-2, iria ter movimento. Mas a Aju sentiu o peso de pressão de receber um cartão anteriormente e, em seguida, esse cartão aí por erro de um colega no meio de campo. Ou seja, aquela teoria normal, básica, que a gente fala sempre aqui, lembra, né? Que a marcação começa lá no ataque, o meio também tem que marcar, porque senão, consequentemente, vem na zaga. E a Ju não passa por um momento fácil, né? Ainda está numa crescente, uma adaptação aí com, vamos dizer assim, com futebol num time grande como o Sport, né? Coisa que ele antes jogava em times menores aí. Então, eu ainda vejo o Aju nesse sentido. É expulso. Aí, meu irmão, aquela tranquilidade, aquela cervejinha, eu vou para casa daquele Alvirrubro tirar onda hoje, que a festa é lá, e eu vou dessa vez. Aí o cara pensa duas vezes, ou do Alvirrubro ou do Tricolor tirando onda. Aqueles caba chato, né? Porque daí por diante, deu psicologicamente a impressão, mais cabelo, viu, meu filho? Tá na hora aí de fazer mais cabelo, esse careca aí. Deu a impressão, deixa eu, já que eu tô na tela aqui, enquanto tá rolando lá o careca, deu a impressão para mim que disse, puta merda, velho, a gente não pode ganhar uma partida do jeito, né, normal de uma equipe como o Sport, a gente tem que levar sufoco, tem que ter falha dessa magnitude. Porra, aí já comecei a ter medo, ânsia aqui, sabe, de caramba, que pós-jogo, filha da mãe, vou ter que criticar, desconstruir um bocado de coisa, mas não, né, nesse sentido aí, mas sim, né, porque em seguida o time consegue fazer um gol,
o gol é marcado de uma forma que deixa para chegar na hora aí do gol que eu falo dele, mas assim, deu aquela ênfase, né? Eu tô com -1, eu tô com 25 minutos, né? Eu tenho pelo menos 20 minutos, no mínimo 20 minutos, claro. Mas teve mais, né? Porque marcou inclusive 9 minutos a mais de partida. Há esse lance, né? E aí a velha dúvida. Pergunto a vocês: pau que dá em Chico, dá em Francisco? Por quê? Porque há o pedido de falta no goleiro do Sport. O goleiro do Sport está com a mão na bola, só que ele não está dominando a bola. O que é dominar, Alessandro? É com a bola certa, que ninguém vai chegar e tirar a bola do braço dele. Né? Aquele domínio que não tem como tirar. É dele, do goleiro. Ele está indo para a bola, bota a mão, os 5 mãos assim, em cima da bola, fazendo força para o chão, para ainda puxar para o seu corpo, para o domínio total. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não posso dizer que agora, de repente, essa bola foi ou não falta, dependendo do que aconteceu no jogo lá. Não sei também se dá para comparar, porque o domínio do goleiro essa bola agora é muito maior do que o domínio do que foi o goleiro do Retrô. Eu quero a opinião de vocês agora, que inclusive chegou a coletiva, acredito, do técnico Márcio Goiano, eu vou colocar em seguida, mas vê, ó. Ah, não, ele tava... É uma dúvida que eu queria tirar, porque se for interpretação, a do Retrô eu acho que não foi. Essa daí, se a gente for analisar, ela te dá muito mais perspectivas para acreditar que foi uma falta. E aí? Foi falta? Não foi? A do Sport hoje foi falta ou não foi? Não use o coração somente, não. Use do que você usou contra o Retrô. Vamos tirar, se é que dá para analisar. Use conforme for o Retrô, entendeu? Comenta aí. Chegou a coletiva do técnico, acredito, pelo time aqui agora, do técnico Márcio Goiano, e a gente vai colocar agora. Vamos ver? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só um minuto, gente. Só um minutinho. Estou sozinho hoje, então a gente vai... chegou aqui agora. Pronto, vamos lá. Vou ter que ficar na tela, né? Porque a gente tem que fazer aqui, não dá para estar maquinando muita coisa. Deixa eu... Vamos lá. Vou baixar, que eu acho que fica até mais alto se eu baixar esse material. Eu acho que vai ficar mais alto aqui, melhor, mais confortável para todo mundo, tá? Deixa eu ver. Não falou muito, não, mas vamos lá. Simbora. É um bom sinal, fala pouco na coletiva. Enfim, vamos lá. Pela vitória. Queria que você falasse sobre o jogo de hoje, né? Primeiro tempo em que a Ponte começou muito mais presente no campo ofensivo, marcando o gol, depois fez equilibrar as ações. E sobre 2 aspectos que, por mais que sejam simbólicos, eu queria saber da importância. O Sport mantém a invencibilidade na competição e é o líder provisório. Como nós falamos antes, né, jogar aqui sempre é muito difícil. A equipe da Ponte também tem as suas qualidades e jogadores que a gente sabe que faz a diferença, né? Um pouco diferente do que vinha jogando outros jogos, né? A gente entrou com uma linha de 3 defensivo e ali acabou criando um pouco de dificuldade no início do jogo. A gente não conseguiu ter o equilíbrio, não conseguimos ter posse de bola e aí a gente sofreu um pouco, mas lógico que já jogamos contra outras equipes com essa estrutura tática, né? De 3 zagueiros, uma linha de 4 com 3 atacantes. Mas a gente conseguiu ajustar, tomamos o gol, infelizmente, mas depois a gente conseguiu ajustar, conseguiu chegar também ao gol, né, do adversário, fazer os gols, que foi importante pra gente, mas o jogo, em todo momento, teve sua dificuldade. A expulsão em si também, né, traz essa dificuldade, mas a gente procurou fazer uma troca normal, né? A gente estava com um placar de 3-1, né? Posicionamos os atletas. No intervalo também a gente procurou fazer um posicionamento com relação a Biel e Zé Lucas também, em função do encaixe de marcação. O próprio Carlos fazia a marcação no Rodrigo Souza, né? Que era o volante, que também na construção. Então a gente procurou alguns encaixes, fizemos. Deu certo, a vitória importante, né? A gente sabe da sequência, foram 3 vitórias seguidas, né?
Se a gente pegar aí de 12 pontos, nós vencemos 3, empatamos 1. Então, de 12, você vencer 10 é muito positivo, a gente tem que enaltecer isso também. Como eu falei, jogar aqui é difícil, é uma pressão sempre, mas eu fico feliz, né? Primeiro pela vitória, em função da dificuldade que é jogar aqui, e de todo aquele início ruim que a gente fez, vamos colocar dessa forma, a gente conseguiu, né, reverter toda a situação, e a vitória que é muito importante. Com relação à liderança, a gente fica feliz, né? Lógico que a gente sempre vai lutar por isso. Sabemos que a competição ainda tem muita coisa, né? É a 8ª rodada, né? Mas é importante até porque o próximo jogo é na nossa casa, então nós temos uma semana de trabalho, né? A gente não tem jogo no meio de semana, então isso vai nos ajudar também. Falei para os atletas a importância que é você trabalhar forte, trabalhar focado nesse jogo de domingo, que é mais uma final, como se fosse o último jogo. Esse jogo realmente é muito importante, o torcedor tem jogado junto, a gente sabe que o torcedor vai estar presente, então realmente é muito importante esse jogo para nós no próximo domingo. Professor, muito boa noite. O Anderson Araújo, da BetoCast TV de Recife. Professor, parabéns pela vitória importantíssima, né, para o esporte. Eu queria destacar a torcida do esporte, né? Os consulados se movimentaram, trouxeram caravanas. Eu queria que o senhor falasse, né, desse apoio do torcedor rubro-negro, como que é importante, né, para que o esporte chegasse à vitória de hoje diante da Ponte Preta, jogo difícil, né, jogar aqui no Moisés Lucarelli. Queria que você destacasse o torcedor do esporte. O torcedor, ele vem fazendo presente em casa, né? E realmente uma surpresa muito agradável. Para mim não é tão surpresa, porque quando eu joguei no esporte na época de 97, 98, 99, a gente vinha jogar em São Paulo, sempre tinha, né? O torcedor sempre estava presente nos estádios aqui, nos jogos que a gente fazia aqui em São Paulo. Mas a gente fica feliz, isso cresce, né? Isso aí é importante para o clube, você alastrar isso pelo Brasil. O torcedor, ele vem para campo, ele tem aquele sentimento, né, de distância, né? Então ele aproveita, está junto com a gente, desde o hotel, né? A recepção que nós tivemos no hotel, a saída que nós tivemos no hotel. Um jogo difícil, como eu falei anteriormente, um adversário que também buscava a vitória, né? Saiu na frente, mas acima de tudo tivemos tranquilidade, tivemos personalidade dentro de campo e conseguimos, né, de uma certa forma mudar o placar, reverter a situação. E uma vitória realmente muito importante, como você falou. Márcio, boa noite. Thiago Sanches da Mosaic Esportivo. Parabéns pela vitória no jogo de hoje. Eu queria que você falasse pra gente como administrar o emocional dos jogadores agora, né, com a liderança, também pensando, claro, no próximo jogo contra o CRB, porque, querendo ou não, né, o esporte tem essa sequência positiva, como você falou. Como você vai administrar essa confiança dos jogadores para manter o resultado? Primeiro, em função quando a gente fala que tem uma semana para trabalhar, é porque a gente realmente congestionou muito, né? A Copa do Nordeste, o Campeonato Brasileiro, desde o jogo da estreia, né? O jogo do Cuiabá. Praticamente a gente vem jogando direto. Nós não tivemos aí praticamente essa situação de trabalho, de treinamento, assim, com o grupo 100%. Nós tivemos em alguns momentos, sim, tiramos alguns jogadores, colocamos por opção outros atletas, mas nunca tivemos essa situação do grupo 100% durante a semana. Então vai ser uma semana realmente muito importante para a gente trabalhar, colocar algumas situações de trabalho, de treinamento um pouco diferente que a gente não vem fazendo, para qualificar, corrigir algumas coisas, né, que a gente precisa mesmo com relação à liderança, né, vamos dizer assim, dessa forma. Mas aí vem a parte pessoal, né? Eu sou uma pessoa que cobra muito, né? Eu prezo muito pela liderança. A liderança, então nós temos jogadores com essa liderança, isso é importante. Então é procurar durante a semana estar conversando, colocando para eles a importância desse jogo no domingo, porque a partir de domingo, na outra semana, a gente realmente tem uma semana pesada também. A gente tem essa consciência, então é trabalhar, aproveitar e nos preparar para esses jogos que vão vir no futuro para a gente aí. Professor, aproveitando essa deixa, novamente aqui, é o início de um mês que promete ser bem pesado para o esporte, né? Compromissos importantes. Você tem o CRB, Fortaleza, primeiro jogo de ida da semifinal, Juventude, Fortaleza volta e o clássico para fechar o mês contra o Náutico. É lógico que o pensamento sempre vai ser jogo a jogo, mas como é que você enxerga esse mês, a importância desses confrontos, e você pretende utilizar força máxima o tempo todo ou na tua cabeça isso é difícil devido à carga de jogos? Olha, a gente, primeiro, como você falou, vamos trabalhar bem durante a semana para esse primeiro compromisso que é contra a equipe do CRB, né? O CRB também tem um jogo importante na quinta-feira pela Copa do Brasil.
Então a gente sabe que eles também vão ter esse desgaste natural. Com relação à nossa equipe e o decorrer agora do ano, né? Vamos colocar assim, a Copa Nordeste, ela vai até junho, né? Então esse compromisso ele existe. A gente tem essa consciência, então vamos trabalhar a semana para o jogo do domingo. Posteriormente já temos jogo na quarta e no sábado. A gente vai estar sempre junto com o departamento performance, né? Departamento médico, o pessoal da físio, né? Fisiologia, fisioterapia, todo mundo ali para a gente ter essa resposta positiva, né? Até porque nós temos condições de ter o parâmetro de todos os atletas pós-jogo, né? Então a gente vai analisar da melhor forma possível, mas pode ter certeza que sempre nós vamos colocar uma equipe competitiva para a gente buscar os resultados positivos. Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o Christian Barleta, né? Na minha opinião, fez um jogo muito bom, né? No jogo de hoje, se destacando, deu assistência. Queria que o senhor falasse da importância desse atleta, né, para o time do esporte. É um jogador que tem uma identidade, né, com o clube, é um jogador que tem feito a diferença para a gente fica feliz. O jogo em si acabou nos dando a oportunidade de mudar um pouco o posicionamento dele, né? Um jogador que joga um pouco de extremo, né, do lado direito, um pouco mais pé na linha, né? E acabou, quando nós tomamos o primeiro gol, o Danilo fez a postura de uma linha de 4, vamos colocar dessa forma. E como eu não estava descendo muito, a gente trouxe o Barleta para dentro, né? Barleta Perotti, foi isso que a gente procurou fazer, encaixou a marcação no meio campo com o Carlos e o Biel e o Zé Lucas um pouco, uma linha mais baixa. E aí a gente conseguiu, né? Conseguiu essa troca de passe, essa triangulação por dentro. E realmente foi um jogador que fez a diferença novamente, é um jogador importante para o clube, um jogador importante para o esporte. E existe uma sintonia, né, com alguns jogadores. Eu cobro muita personalidade até mesmo para jogar, né? A gente tem que ter um pouco mais de personalidade para jogar, pessoalmente, individualmente. Então ele é um jogador que tem esse individual e é importante para a gente, sim, com certeza. Pois é, essa foi a coletiva do técnico Márcio Goiano, né? Ainda agora aqui, repassada há poucos instantes, né? Já aconteceu. E em seguida a gente já recebe e coloca aqui para vocês. Galera, tá faltando aqui muito, mas muito like. É coisa de 300, 400 likes. Se não ajudar a gente, aí é complicado, né? Ajuda a venda, ajuda também dando like, porque quanto mais like tem, que essa mãozinha que tá aqui embaixo da tela, essa mãozinha, você clicou nela, ela vai ficar pretinha. Aí, quanto mais, vírgula, melhor. Porque mais rubro-negros, mais torcedores de outros clubes vão ver que tem um canal sério como o da gente, bem que você gosta, né, nesse sentido. Outra coisa que você pode ajudar, aqui embaixo tem compartilhar. Gente, compartilha, bota lá nas redes sociais, bota o link, enfim, no WhatsApp. Galera, ó, pós-jogo massa, tal, tem melhores momentos, tem análise tática, técnica, participação da galera, enfim. Canal há 16 anos aqui, então merece esse carinho de vocês, tá bom? Só para lembrar aqui, deixa eu me ver aqui, o membro do canal, assistência de Barleta, foi sobrenatural, Décio. Olha, o poeta, o Vando, né? Vando cantou, colecionava calcinhas, mas cantava demais. Pois é. Enfim, tu não coleciona não, né? Enfim. Essa música eu vou casar. Desse cara que você assiste, que não sei o quê. Gente, encontrei um monte de rubro-negros ontem no show do Humberto Gessinger, né? Humberto que é agenciado por uma das empresas aqui que nos apoiam, que é a Estreia Produções. O show foi ontem em Recife, um show massa. Muitos rubro-negros, um abraço em todos, né? Como eu estava tomado de cervejinha, não decorei nome de ninguém, mas conversei muito com a galera, curti um show massa, muita chuva em Recife, mas o Classic Hall sempre lotado. Então um abraço, né, para todos, Humberto Guess, que é a banda toda, a Estreia Produções, né, Cacique, meu querido Cacique, amigão das antigas, né, um dos donos da Estreia Produções também. Então é isso, tá bom? Eu fico por aqui. Nesse domingo, né, daqui a pouquinho, são 10 horas e 21 minutos, 10h22 agora, daqui a algumas horas começa o domingo, e no domingo, claro, Dia das Mães. Se eu não voltar ao vivo, né, eu já quero deixar aqui um abraço bem legal para todas as mães rubro-negras que estão acompanhando a gente aqui, todas as mães tricolores que não estão acompanhando a gente aqui, mas são as mães de alguns de vocês, a exemplo da minha, que não é perfeita, é tricolor, mas amanhã estarei com ela, graças a Deus. Então, gente,
Feliz Dia das Mães para você que é mãe, para você que é rubro-negra, tricolor, alvirrubra, gremista, carioca, paulista, quem quiser que esteja vendo a gente aqui ou não, para sua mãe, inclusive. Tem de tudo aqui, né? Tem mãe de todo lugar do Brasil e do mundo. Então, um beijo bem carinhoso na mãe de vocês, né? E se você é mãe, parabéns, beijão também, um abraço bem carinhoso, com muito respeito e muita admiração, né? Não só porque está aqui com a gente, ou é a mãe de você que está aqui com a gente, entendeu? De toda forma, gente, fiquem com Deus, um feliz Dia das Mães, tudo de bom para todo mundo, e eu volto a qualquer momento, né? Vai que. Mas com certeza acredito no Bom Dia Rubro Negro na próxima segunda-feira, 10h45 da manhã. Amanhã deve entrar conteúdo, é verdade, tá? O corte do pré-jogo eu vou botar aqui, mas quem não viu o pré-jogo, dá uma sacada lá. Nem que seja para dar uma moral, aquela publicidadezinha, fala baixo, e aquele like, entendeu? E aquele compartilhamento. Fechou com chave de ouro. Beijo para quem foi de beijo, abraço para quem foi de abraço. Sport é líder, vírgula, porra, exclamação. Até a próxima, valeu! Falei, vou falar de novo. Beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Valeu, galera. Obrigado pelo carinho de sempre e essa audiência maravilhosa. Tchau, tchau. Não, tem que terminar com música agitada. Olha, YouTube e Gengis Khan. Poderia sair de um placar para baixo. Vou botar no ar aqui. Vou botar no ar. Vamos lá. Olha, você vê, ó, ninguém marcou cruzamento. Aí o jogador